para a nossa segunda parte da aula de hoje. Falei para você sobre o luteranismo no nosso último encontro, e hoje eu vou continuar falando um pouco sobre o anglicanismo e as demais igrejas que surgem no contexto da Reforma Protestante. No caso do anglicanismo, tem uma questão curiosa, porque a reforma não vai surgir na Inglaterra por uma questão de debate teológico, ou seja, a discordância do Henrique VIII com a igreja não era parecida com a do Lutero, que além das questões políticas tinha também uma crítica de fundo moral. Inclusive o Henrique VIII, ele se colocou contrário ao movimento que o Lutero começou, porque ele tinha boas relações com a Igreja Católica. Mas com o passar do tempo, as principais motivações para que isso acontecesse têm a ver com uma questão política. O interesse da nobreza nas terras da igreja, isso era um ponto importante, afinal de contas, falei com vocês na última aula o quanto a Igreja Católica era uma grande senhora feudal, ainda uma senhora de terras nesse período. O interesse em concentrar o poder real sem a influência do Papa. Lembra que eu falei com vocês, o Henrique VIII ele é a representação do absolutismo britânico, então tolerar a presença da interferência do Papa era algo muito complicado para as pretensões absolutistas dele, e ele vai usar uma questão pessoal para romper com a Igreja Católica. E como que vai funcionar isso? Basicamente é o seguinte, o Henrique VIII ele era casado com Catarina de Aragão, filha de Fernando e Isabel, reis da Espanha, e ele argumentava que a Catarina fora incapaz de lhe dar um herdeiro homem. Tem uma curiosidade no casamento deles, né? O Henrique VIII, na verdade, era cunhado de Catarina. Catarina casou-se com o irmão de Henrique VIII, o irmão dele faleceu, e para não perder a aliança que existia entre as duas monarquias, o Henrique VIII acaba se casando com ela. O Papa permitiu esse casamento porque, de acordo com Catarina, eles não tinham consumado o casamento. E até então, Henrique e Catarina tinham uma filha, que era a Mary, que depois viria a assumir o trono britânico também. Só que para anular o casamento entre Henrique de Aragão entre Henrique VIII e Catarina de Aragão, o Papa temia comprar uma briga muito grande com os dois maiores redutos católicos da Europa, que era o Sacro Império Romano Germânico, que eu falei para vocês na última aula. O Carlos V era sobrinho de Catarina, e a Espanha, obviamente, reduto também da Igreja Católica. O Henrique VIII queria se casar com Ana Bolena, sua então amante, que estava grávida, e a esperança de Henrique VIII é que ela tivesse grávida do seu herdeiro homem. O Papa nega a anulação do casamento, e aí o Henrique VIII rompe com a Igreja Católica e cria a Igreja Anglicana a partir da aprovação de um documento chamado Ato de Supremacia. Uma curiosidade, Ana Bolena também não lhe deu o herdeiro homem, ela estava grávida de Elizabeth, que também viria a se tornar rainha da Inglaterra no século XVII. O Henrique VIII conseguiu, se eu não me engano, ter um filho homem. Ele teve problemas aí, ele foi casado 6 vezes, ele tentou matar, se eu não me engano, 3 das suas esposas. Enfim, é uma questão bastante complicada a relação de Henrique VIII com as suas esposas, né? Além disso, por que eu não coloquei aqui as diferenças de dogmas, né, do anglicanismo para o catolicismo? Porque, basicamente, a Igreja Anglicana, pessoal, preserva grande parte dos ritos religiosos da Igreja Católica. Muda-se a Bíblia, mas o rito, né, das celebrações, o celibato imposto aos padres, isso permanece. Então, no que diz respeito à característica religiosa, o anglicanismo e o catolicismo mais se aproximam do que se afastam. E, por fim, o João Calvino, que fecha aí, né, o conjunto dos 3 principais reformadores. O João Calvino ele era um teólogo francês, ele foge da França por causa, né, das perseguições religiosas que ele passa a sofrer. Ele se refugia em Genebra, na Suíça, e tem uma coisa interessante na doutrina calvinista. Ele não se dedicou apenas a pensar uma doutrina religiosa, ele também vai criar um código rígido que vai ser, inclusive, utilizado na cidade de Genebra, que vai ser aquela ideia de que existia um código de condutas para que o calvinista seguisse. Então, ele vai colocar ali um código muito rígido envolvendo orações, trabalho e o recolhimento.
Inclusive é por isso que em alguns lugares da Europa, por exemplo na Inglaterra, os calvinistas vão ser apelidados de puritanos, porque eles tinham uma leitura muito purista da Bíblia e a própria forma como eles se vestiam, se comportavam, também vai dar para eles esses termos. O Calvino proibia, por exemplo, a dança, os jogos, como por exemplo os jogos de baralho, bebida alcoólica e festas também. O que a gente ressalta do calvinismo? Primeiro ponto, existem semelhanças com o luteranismo, a ausência de culto de santos e imagens, a permanência de dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia, a ideia de que os pastores não eram encarregados das preces, eles não eram intermediários entre Deus e o homem, pelo contrário, eles eram apenas pessoas, né, que conduziam ali os ritos religiosos, e os templos eram marcados por muita simplicidade, então aquele ritual da missa católica, as igrejas muito bem estabelecidas e com uma arquitetura muito notável, isso a gente não vai ter tanto dentro do calvinismo. Mas é isso aqui que a gente precisa diferenciar o calvinismo do luteranismo, que tem a ver com os princípios de salvação. A ideia central do calvinismo, pessoal, era que nós já nascíamos predestinados, ou seja, antes da gente nascer, Deus já havia escolhido aqueles que seriam salvos e aqueles que seriam condenados. E como a gente não sabe se nós vamos ser salvos ou condenados, e o Calvino estabeleceu que um dos princípios, um dos sinais que representaria a nossa salvação seria o sucesso e a riqueza profissional. O Calvino dizia então que o enriquecimento, desde que honesto, ele era bem visto por Deus e que por esse motivo isso seria visto como um sinal de salvação. Por outro lado, o Calvino também colocou a pobreza e a miséria como um sinal de pecado, ou seja, como um sinal de condenação. A gente já ouviu esse argumento em algum outro lugar, né? Pois é. Para muitos historiadores e estudiosos do calvinismo, ele acabou incentivando ou criando na burguesia valores que viriam a ser fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo. Porque pensa comigo, galera, se a Igreja Católica considerava que enriquecer era um pecado, principalmente o enriquecimento por meio da cobrança de juros, o Calvino vem e diz, galera, tá tudo bem enriquecer, porque se você enriquece de maneira honesta, isso mostra que você é dedicado, é trabalhador, é um bom cristão. Grande parte da burguesia migra para o calvinismo e se converte para essa religião. Tanto é que tem uma obra, né, do Weber, que é o Capitalismo, esqueci o nome, eu sempre esqueço o título, mas ele vai associar o protestantismo, o calvinismo ao capitalismo. E ele vai criar uma tese de que os lugares onde o calvinismo prosperou foram os lugares onde o capitalismo conseguiu se enraizar de forma muito profunda. É o caso, por exemplo, da Inglaterra, da Holanda e de outros territórios dentro da Europa. E aí o calvinismo se expande, principalmente entre a burguesia europeia, e eles vão receber termos diferentes. Na Inglaterra, como eu disse para vocês, a princípio eram os puritanos, os presbiterianos na Escócia e os huguenotes na França. Aqui uma tela desse pintor holandês, e aqui mostra tipicamente como que era a vestimenta, né, aí de um homem puritano. Vejam aí as golas altas, né, basicamente só o rosto e as mãos do lado de fora. Isso mostra muito sobre como que o Calvino enxergava aí a maneira como o religioso deveria se comportar. A reforma protestante vai dar origem, né, a ainda mais intensificação de perseguições religiosas. Aqui uma imagem do massacre da noite de São Bartolomeu, que aconteceu na França, que colocou católicos e calvinistas se enfrentando. Então o cenário que a Europa vai enfrentar a partir do século XVI é de ainda mais intolerância religiosa, lembrando que já existia intolerância contra judeus, contra muçulmanos, mas agora existe esse braço do cristianismo que entra em conflito também. E aqui depois vocês pausem esse vídeo e deem uma análise no mapa, que embora as religiões, as igrejas protestantes tenham se expandido pela Europa, dá para a gente ver que a Igreja Católica ainda continua como um reduto aí muito forte, principalmente na Península Ibérica, que dá para a gente ver a pouca expansão das igrejas protestantes. Falando em Igreja Católica, para a gente já encerrando a aula de hoje, lembrando, a igreja reage, né? Afinal de contas, ela não vai ficar ali parada simplesmente observando novas doutrinas e igrejas surgirem, e a perda de fiéis representava também a perda de poder.
Então, a Contra-Reforma é um movimento que ficou caracterizado como um conjunto de reações que a Igreja Católica teve para dois eixos. O primeiro, conter o avanço das doutrinas protestantes e, de outro lado, fortalecer o catolicismo, reafirmando dogmas e a autoridade da Igreja sobre os fiéis. E aí vamos analisar ponto a ponto. Primeiro, o Concílio de Trento é a reunião que a Igreja faz, ela vai reunir ali os membros do alto clero e eles vão deliberar o que eles vão mudar e o que eles vão reafirmar dentro da fé cristã. Então, eles vão definir, por exemplo, a proibição da venda de indulgências e cargos religiosos, que eu falei com vocês lá na outra aula, que foi um dos elementos que iniciou a reforma protestante. Eles vão criar seminários, porque partiam da consideração de que as pessoas precisam se inteirar da fé católica para servirem à igreja, então nada mais de vender cargos, enfim, de negociar politicamente, embora isso ainda aconteça dentro da Igreja Católica. Manteve os 7 sacramentos e o culto à Virgem Maria, criou o Index, que era o índice de livros proibidos da Igreja Católica, vai ser o braço de censura da Igreja. Eles vão colocar em uma lista obras que eram consideradas heresias, crimes contra a fé cristã. As Bíblias luterana, calvinista e anglicana, além de escritos de autores renascentistas, como foi o caso, por exemplo, do Galileu Galilei, do próprio Nicolau Maquiavel, Isaac Newton. E aqui mostra a Igreja Católica queimando, né, livros, algo que vai ser muito comum na história, né, pessoal? Se não vem uma censura pela Igreja, muitas vezes vem uma censura pelo Estado, quando não dos dois. E a Igreja também vai reorganizar a Inquisição Católica. Aqui a gente dá para ver que os chamados autos de fé eram as cerimônias públicas em que a Igreja Católica queimava os hereges, e agora a perseguição também tem outro alvo. Os protestantes entram também na mira da Igreja Católica. E o Brasil, né, os redutos coloniais não escaparam da Inquisição. Não sei se a Ana comentou um pouco com vocês, mas a gente vai ter a atuação da Inquisição no Brasil, né? O tribunal mandava padres, bispos responsáveis por se certificar de que a população colonial está seguindo as leis católicas, e muitas vezes os chamados cristãos novos, que eram os que recém se convertiam para o catolicismo, ao lado de povos africanos e indígenas, também vão ser acusados de bruxaria e perseguidos. Aí eu volto naquilo que a gente discutiu na aula do sistema colonial espanhol, sobre o processo de aculturação, da violência que os povos originários e a população africana no Brasil sofreu, a perseguição religiosa, e que permanece um traço até hoje, né? Vamos pensar o quanto as religiões de matriz africana são alvos de intolerância religiosa, infelizmente encabeçados por grupos majoritariamente cristãos. Então, pensar quanto a Ubanda, o Candomblé, infelizmente ainda são alvos desse cenário de intolerância religiosa, que tem a ver também, né, com uma herança racista, enfim, as raízes dessa intolerância são muito profundas. E, por fim, a Companhia de Jesus, que vai ser uma ordem religiosa criada pela Igreja Católica. Os jesuítas são os padres formados por essa ordem criada pelo Inácio de Loyola, e o objetivo dos jesuítas era claro, era o trabalho missionário. O objetivo dos jesuítas era vir para a América, para a Ásia e para a África e converter a população nativa para o catolicismo. Era preciso, pessoal, disputar espaço, disputar a alma dessas pessoas, né? E a gente sabe que aqui no Brasil os jesuítas tiveram muita atuação na colonização. Padre Anchieta, Padre Antônio Vieira, vários desses caras vinham e faziam esse processo de conversão das populações indígenas, de novo, né, voltando a falar da questão da aculturação. A questão das missões existe até hoje, não é mais exclusividade da Igreja Católica, algumas igrejas evangélicas também lançam mão disso. Lembrando que no Brasil é considerado crime, é ilegal grupos religiosos adentrarem em reservas indígenas para promover a conversão, mas a gente sabe que isso acaba acontecendo, né? Inclusive porque as práticas indígenas são consideradas erradas ou bárbaras até hoje, né? Então, a história, pessoal, ela sempre precisa ser colocada nesse jogo, né? A história ela não é feita só de rupturas, ela é feita de permanências.
Se a gente falava da atuação dos jesuítas dos séculos 16, 17 para converter a população nativa para um esforço de fortalecimento do catolicismo, isso permanece hoje por outros motivos, né? Motivos políticos, motivos religiosos. Então, a presença das missões hoje, não só na América, em comunidades indígenas, mas na própria África, né? Muitas vezes essas missões se travestem de caridade, mas que acabam por violentar as tradições culturais locais desses lugares, né? Então usa-se o argumento de defender a pobreza da África, e aí esse termo África sendo sempre relacionado como se fosse um grande país, o que já é uma violência contra a diversidade africana, e chamar isso de missões religiosas para trazer um benefício, mas que no fundo a gente sabe que ainda tem esse processo de aculturação, de imposição do catolicismo e do protestantismo. Então é isso, pessoal. Reforma protestante é tema quente para as provas. Como sempre, o material vai ficar disponível no Drive e no nosso Google Sala de Aula. Por hoje eu encerro aqui e semana que vem a gente volta com mais um vídeo. Então, beijo para vocês e bons estudos.